Hoje vamos falar sobre o conceito de o eterno retorno de Nietzsche. O que aconteceria se um dia ou uma noite um demônio entrasse sorrateiramente em sua solidão mais solitária para lhe dizer que esta vida, como você a vive agora e como você a viveu, terá que vivê-la não apenas uma vez, mas inúmeras vezes mais, e sem que nada de novo aconteça, a eterna história da existência será repetidamente revirada. E você, como um minúsculo grão de areia no Saara, você não sacudiria sua cabeça, rangendo os dentes e mordendo o demônio que lhe fala nesses termos? Ou já viveu um momento tão terrível que lhe responderia: você é um Deus, e eu nunca ouvi nada mais divino. Se esse pensamento tomasse conta de você como você é, ele o transformaria e talvez o extinguisse. A pergunta decisiva sobre tudo, e em cada caso individual, é: você gostaria de repetir sua vida várias vezes, e várias vezes, e várias vezes? Essa repetição seria em sua vida como o mais pesado dos pesos. Eu estava apenas citando o maior dos pesos em Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, que trata da ideia do eterno retorno, onde Zaratustra confronta a perspectiva de que a vida e todas as suas ações se repetem infinitamente. Ele explora a reação humana a essa noção, destacando a profundidade de aceitar essa ideia como um fardo extremamente pesado. O aforismo aborda a necessidade de abraçar essa perspectiva de forma corajosa e transformá-la em uma oportunidade de viver uma vida autêntica e significativa, mesmo diante do aparente absurdo dessa ideia. Juntamente com as ideias da morte de Deus e do super-homem, um dos pilares de seu pensamento, o eterno retorno é, por si só, muito semelhante a uma ideia que encontramos em alguns gregos clássicos, que tinham uma visão mais circular do tempo, segundo a qual, quando o mundo acabasse, tudo se repetiria infinitamente ao longo da eternidade, evento por evento, decisão por decisão. Você pode ter visto casos em que Nietzsche buscava inspiração em uma doutrina de origem pagã. Não é do interesse de Nietzsche passar por cima do cristianismo. Ele quer superá-lo. Ele quer recuperar essas formas de pensamento. Ele quer recuperar as formas de pensamento que o cristianismo extinguiu. Mas Nietzsche entende o eterno retorno como os pagãos faziam, como uma tese do eterno retorno do tempo. Nietzsche entende o eterno retorno como os pagãos faziam, como uma teoria cosmológica ou metafísica que nos fala sobre a estrutura da realidade. Em outras palavras, Nietzsche acredita que a história realmente se repetirá ciclicamente por toda a eternidade. Tendo estudado bastante esse assunto e confiado nele, e durante meus estudos entendi, é que o significado final e primário do eterno retorno em Nietzsche não é cosmológico, não é literal. E acredito que isso pode ser intuído por dois motivos principais. Primeiro, em 1882, Nietzsche estava convencido há muito tempo de que a doutrina do eterno retorno poderia ser comprovada cientificamente. Entretanto, quando ele fez sua pesquisa e descobriu que não era assim, e que não poderia ser cientificamente comprovada, em vez de abandonar o eterno retorno, ele o abraçou ainda mais fortemente. O que isso mostra é que a importância e o significado do eterno retorno para Nietzsche não reside tanto no fato de que ele pode ou não representar adequadamente a realidade e o futuro da história, mas em seu caráter. A segunda razão pela qual, no aforismo citado acima, o eterno retorno aparece precisamente não como algo que é proposto como verdadeiro, mas como um experimento mental, como uma hipótese de caráter transformador. Como vocês podem ver, a ênfase não foi colocada no caráter factual da realidade dessa doutrina, mas em seu caráter hipotético e em seu potencial transformador em relação à vida humana. O que temos de entender é que o eterno retorno, da mesma forma que a ideia do super-homem, como explicarei em outro episódio, é um mito ou uma ficção a serviço da vida que nos resta após a morte de Deus. Nesse sentido, a primeira mensagem ou o primeiro significado do eterno retorno é a não transcendência. Não há vida após a morte a qual seja possível dar significado. Não há outra vida, nem transcendência ou instâncias redentoras posteriores. Não há segundas chances. Esta não é a única vida existente, e cada momento que passa no passado está se tornando fixo e irrepetível na eternidade. Não temos uma vida que aponta para outra vida que acabará levando a outra vida. Temos uma vida que acaba se fechando em si mesma, com todas as suas decisões, tristezas e alegrias, como um anel. O ensinamento do eterno retorno é que a vida, essa vida, é um anel, é um círculo. Não é uma flecha. Ela permanece fixa em si mesma, não vai para outro lugar. Não existe um depois do tempo, não existe um depois da morte. Mas a coisa boa que Nietzsche diz é que, embora isso possa parecer desesperador para algumas pessoas, a verdade é que a vida não precisa de uma instância externa a si mesma para se justificar.
Essa é a mentira com a qual a filosofia platônica e o cristianismo nos enganaram. A vida não se justifica a partir de fora, ela se justifica a partir de dentro de si mesma. Esse é outro dos significados que o eterno retorno esconde, a recuperação do significado terrenal da vida. Diz Zaratustra: eu ensino para os homens que parem de esconder suas cabeças na areia das coisas celestiais e as carreguem livremente com uma cabeça terrena, que é o que cria o sentido da terra ao eliminar a transcendência, o depois. O eterno retorno implica retornar no centro, o mundo real, o valor do que existe. E é isso que o mundo real, a realidade, diz que foi destituído de seu valor, de seu significado, de sua verdade, por ter fingido, de forma mentirosa, um mundo ideal além disso, apagando o significado transcendente do depois. Agora é reconhecer o magnetismo do significado. O valor não está além, não está depois, está bem aqui nesta vida, e é uma questão de encontrá-lo e buscá-lo nesta vida e no tempo. É isso que falam os melhores símbolos de Zaratustra, um elogio que eles devem ser e uma justificativa de tudo o que é perecível. O eterno retorno como símbolo, como imagem, como mito, coloca o valor supremo da vida terrena no centro novamente e exige uma compreensão nova e mais profunda do valor da vida terrena. Paradoxalmente, Nietzsche está usando a linguagem da repetição de um eterno retorno para transmitir uma mensagem que não é repetição, mas sim o oposto oculto da repetição. O ensinamento do eterno retorno não é que a vida se repetirá, mas precisamente que ela não se repetirá. Não há mais vida do que esta, portanto, aproveite-a ao máximo, porque nada do que você faz pode ser mudado. Tudo está petrificado na história de sua vida. Então, o eterno retorno é como uma doutrina que toma o pulso do ser humano. É como um termômetro que nos faz perguntar: posso viver a vida sem consolo, sem paliativos, sem transcendência exclusivamente de si mesmo, e nunca num depois? É um pensamento que coloca continuamente diante de nossos olhos a questão do valor da vida que vivemos. É o critério definitivo para ver se alguém está feliz com sua vida. Sem mudar nada, é preciso repensar a vida e rápido, porque esta é a única chance de viver que lhe foi concedida. Além de recuperar o valor da vida, o eterno retorno recupera o significado e o valor da morte como o fim da vida, sem uma vida após a morte para remediar o que foi vivido ou o que não foi vivido. No pensamento de somos imortais, e que a morte não é uma morte real, e que eu sempre posso esperar para viver mais tarde, o eterno retorno nos grita que não há mais tarde, que esse mais tarde não existe, que há apenas o agora que precisa de outra vida para justificar a sua própria, diz Nietzsche. Porque na realidade o que Nietzsche está dizendo é que tudo se trata de superar o ressentimento que temos em relação à vida e abraçá-la plenamente em todas as suas dimensões. Se a razão para viver é sempre posterior ao fato, na realidade nunca vivemos de fato. Portanto, trata-se de estar atento e descobrir que o significado é agora, que a vida é sua própria razão para ser vivida. Descobrir isso é parar de ver a vida como uma flecha, como uma linha que aponta para outra coisa, e vê-la como um anel, como uma linha que persegue a si mesma. A possibilidade do eterno retorno, diz Nietzsche, para a maioria de nós é mostrada como aterrorizante, não como insustentável porque não vivemos com intensidade suficiente. Vivemos sem a pretensão e sem o desejo de transformar cada instante em algo tão maravilhoso que seja capaz de se justificar. Algo que gostaríamos de viver continuamente por toda a eternidade. Mas somos apenas seres humanos, mas podemos ser humanos de outra forma, de uma forma que é capaz de abraçar o eterno retorno, de dar um sim à vida. Este é o super-homem. Mas quem é o super-homem? Como exatamente ele deve ser entendido?